E hoje eu trouxe aqui para nossa conversa da nossa série Saudades de Quem Não Vi, uma pessoa muito especial, amiga. Ela é esposa do Hiroshi, mãe da Emily e do Felipe, escritora que agora lançou o seu primeiro livro com o tema Como Ajudar Crianças Ansiosas. Ela é a Érica. Obrigada, meu amor. Que Deus te abençoe. Essa psicóloga, eu acho que eu não falei, maravilhosa que ajuda tantas pessoas. Obrigada, amor. Se quiser, pode falar um pouquinho do seu livro. Eu agradeço, estou muito feliz de estar hoje aqui. E eu sou psicóloga, né? Sou especialista em terapia cognitiva comportamental. E Deus me deu essa bênção de eu poder escrever o meu primeiro livro solo, que fala diretamente, né, para mães, para pais, que conta um pouquinho da minha experiência. Então, quando meu segundo filho nasceu, ele começou a apresentar pequenas irritações na pele, sabe? E aí vai em médico, troca sabão, troca roupa, tira leite, bota leite, aquela coisa toda, né? E só aos 3 anos e meio que ele teve um diagnóstico de dermatite atópica com fundo emocional, com características de ansiedade. Então, ele era bem pequeno. E aí, eu como psicóloga, eu falei, bom, se é emocional, vou saber resolver, vou saber ajudar, né? Mas ele era muito pequeno. E as coisas que eu tinha aprendido na faculdade, que a gente trabalhava em consultório mesmo, não funcionava para ele, porque ele não gostava de fazer o exercício, ele não conseguia ficar atento o tempo todo. Se você falasse para ele, respira, ele ficava mais nervoso ainda. Então, eu comecei a orar, pedir a Deus, me ajuda, o que eu vou fazer? Será que eu tenho que entrar com medicação e tal? E aí eu comecei a criar brincadeiras, mudar a rotina de casa, transformar em rede de apoio à família. E todo dia tinha que fazer o mesmo exercício, mas a brincadeira não durava mais do que 2, 3 dias, porque ele enjoava. E aí eu tive que criar um monte de brincadeiras né, ajudar ele nesse processo todo. E aí ele cresceu, hoje já é um adolescente. E na pandemia, eu vi muitas mãezinhas passando por isso. É verdade. Né? Muitos pais sem saber o que eu faço com a criança. E aquele negócio, na pandemia, todo mundo ansioso, as crianças sofriam mais. E aí eu senti de começar a escrever, porque os protocolos em si, eu tinha eles, as brincadeiras e tudo, porque eu usei muito tempo no consultório, mas a minha história eu nunca tinha escrito, né, para contar como é que foi que surgiu e tal. E aí eu fui escrevendo a história e lançamos agora, né, recentemente, o livro. Isso. Ia te pedir, amor. Ai, que lindo. Gente, ó, como ajudar sua criança ansiosa. Um guia prático para pais e professores. Então, nesse livro eu conto um pouco dessa história com mais detalhes. E aí tem um guia mesmo para os pais, para os professores, né, os cuidadores, avós, que os sinais que você tem que observar, os sinais de alerta, o que você pode fazer, pequenas mudanças na rotina de casa, pequenas mudanças na rotina da criança, sem você ter que ter um conhecimento muito profundo, ou então comprar um material muito caro, usando tudo que você tem em casa, né? E aí tem a parte que eu trabalho com os pais, trabalhar com as crianças, para as crianças aprenderem a reconhecer. Se autorregularem. Isso, assim, né? Uma psicoeducação, se autorregular, entender as emoções. E aí as brincadeiras que eu falei para você, eu fiz um joguinho, ó. Nossa, amor, Que tipo flashcards. Exato. Ah, que legal. Então, cada uma dessas cartinhas, elas são uma brincadeira que tá embaladinho aqui, mas são 50 brincadeiras diferentes, que tem exercício de regulação, de respiração, de mindfulness, tudo em formato de brincadeira. Oh, amor, né? obrigada. Que era o tempo que eu inventava isso para ele. Alguns eu inventei para Emily também. Eu era ansiosa, eu só lembrei. Então, todos nós temos um pouco de ansiedade, né, amor? Tem. Então, acho que ajuda a família toda. Toda. Principalmente porque a ansiedade, ela é um sentimento normal, igual a alegria, não tem como a gente viver sem. Então, os pais precisam entender quando que isso começa a ficar ruim. Então, é uma ajudinha, né, para os pais, assim, o que eu gostaria de ter recebido de informação naquela época, eu escrevi aí. E hoje, amor, ele, né, só para dar o feedback, você viu ele se tornando adolescente, como isso foi bom para ele? Foi muito bom, assim, a gente conseguiu, por eu atender adolescentes, né, na minha carreira e tal,
a criança que não sabe reconhecer emoções, que não tem uma psicoeducação pequena, quando ele chega na adolescência, dá aquele boom. Por causa também dos hormônios, creio eu, né, amor? Nossa, sim. Então, naturalmente, vai ficar mais ansioso. Então, você sabendo reconhecer e sabendo como regular, ajudou bastante. Né? Nossa, gente. Ô, Érica, e como a gente faz para adquirir o seu livro? Olha, você Esse é meu, né, na verdade? Esse é seu. Esse é seu e do Moisés. Obrigada. Então, eu tenho ele disponível na Amazon e eu também posso deixar um link para as pessoas acessarem. Isso, a gente coloca aqui na descrição do vídeo o Instagram da Érica, né, amor? Que lá tu tem, então, o link que já vai para compra. Exato. Ok. Então, gente, é de utilidade pública. Eu acho que mesmo que você não tenha, ou mesmo que o seu filho não esteja passando por uma situação assim, é importante a gente ler. Sim. Infelizmente, como a Érica falou, né, nós estamos passando por uma fase, por essa estação de crianças com muita ansiedade. Sim. Um nível muito grande de ansiedade. Às vezes exposição também às telas e várias outras situações que também podem causar. E às vezes, creio eu, né, Érica, que já é da própria pessoa. Sim. Tem crianças, né, e pessoas que já nascem com esse temperamento? Não. Uma condição? Poderia ser assim, tem pessoas que elas ficam ansiosas mais fáceis. Mais fáceis. Né? Tem gatilhos, mais gatilhos, né? Ansiedade, todo mundo tem. Mas quando ela dá esses picos assim, é mais o tanto que você consegue controlar e o tanto que você não conhece. Verdade. E eu, como tenho aqui, né, o meu daycare, a gente trabalha com crianças, no Ministério Infantil também a gente trabalha com crianças, então eu falei para ela que eu quero muito, porque a gente precisa saber sobre isso, a gente precisa ter acesso a esse tema para poder não só ajudar nossa casa, mas as demais pessoas. Muito obrigada, amor, pelo teu cuidado, né, com as pessoas e compartilhar aqui tua história. Gente, entrem no Instagram da Érica, comprem o livro dela, porque como eu falei, pode não ser tão auxiliar talvez na sua casa, nos seus olhos, mas você pode ajudar o próximo. Com certeza. Amém. Obrigada, meu amor, obrigada mesmo. Então hoje, continuando, nós estamos aqui na série Saudade de Quem Não Vi. Então a gente tem falado sobre aquele luto, né, silencioso, até mesmo invisível. Aquela família, principalmente as mães, né, amor? Mulheres, eu sei que você atende muitas mulheres. Tem um projeto lindo lá na igreja, o qual você encabeça isso, que é o Arise, né? Arise, isso. Que trabalha também com mulheres. Então, eu queria saber, amor, um pouquinho para você, né, como profissional, esse luto invisível, o que causa nas mulheres, qual é a sensação que as mulheres têm, porque a gente perdeu, né, um bebezinho. Foi um aborto espontâneo que eu tive em setembro. E é aquele negócio de você ir para o hospital grávida, né? Sabendo que eu estava ali grávida e sair sem nada. Sim. E aquelas emoções que você não sabe explicar. Exato. Como seria tratado isso profissionalmente? Eu acho que o nome ficou bem colocado, né? Um luto invisível. Porque, inclusive, socialmente, ele não é muito reconhecido. Né? Hoje, graças a Deus, um pouco mais. Mas a própria mãe e o próprio pai se julga nesse momento de pai, não é para tanto, eu acho que eu devia, né? Se eu contar para alguém, a pessoa vai ficar me julgando, achando que eu estou exagerando. Né? E é diferente... a ideia que tem socialmente falando é diferente de perder, né, uma pessoa, uma criança, do que perder, né, um bebê, do que ter um aborto. E, na verdade, não é. Né? Na verdade, é um luto, é uma perda igualmente reconhecida pelo cérebro. Não é uma coisa que... Não é a quantidade de tempo. Mas você descobriu há pouco tempo. Não, emocionalmente você teve o mesmo impacto, né? Então, e se isso não for tratado, acolhido, olhado com bastante empatia, honestidade, né? Porque às vezes a gente quer tanto ficar bem que a gente dá uma mentira assim pra gente, né? Fala, não, tô bem, não, tô ótima, já superei, e o coração ali tá sangrando. Então, devido a essa ideia social, né? De ser diferente, o que não é. Eu senti muito, né, Érica? Eu vou falar por mim que eu passei, a gente tem entrevistado também outras mulheres. Mas eu senti assim que cada um sentiu de uma forma,
dentro de casa, né? Eu senti de uma forma, meu esposo de outra, meus filhos de outra. Quando aconteceu, meus filhos ficaram muito tristes, muito abalados, e crianças realmente eles não camuflam os sentimentos, Sim. né? Eles jogam para fora mesmo. Então, naquele primeiro momento, eu senti que eu tinha que cuidar deles, Sim. do coração deles, né? Explicando as coisas, até mesmo da parte espiritual. Porque as perguntas que surgiam da parte deles eram assim: por que que Deus deu para a gente e Ele levou? Sim, Né? sim. Então, essas perguntinhas que eles faziam. E querendo ou não, nós adultos fizemos, mas a criança ela é um pouco mais prática, ela quer uma resposta palpável Sim. daquela situação. E depois eu vi o Mozo muito abalado, meu esposo, então fui cuidado com ele. E quando foi praticamente uns 2 meses atrás que eu me senti mal. Sim, sim. E várias coisas começaram a acontecer, principalmente no meu caso, a alimentação. Eu começo a descontar as coisas na comida, né? Eu digo, gente, por que que eu tô comendo sem fome? Por que que eu tô comendo nessa quantidade? Por que que eu tô beliscando toda hora? Então, né, já me conhecendo um pouco, já percebi que alguma coisa não estava bem, né? Sem vontade de sair da cama, sem aquela sensação. E isso aconteceu em setembro, então já tinha passado um pouco, e foi isso que você falou. Você encobre, tudo bem. Né, acontece com outras mulheres, né? E no caso, assim, o meu foi um aborto, né? Eu sofri um aborto espontâneo de 6 semanas. E o teu corpo não entende que você sofreu um aborto, né? Então, você como mulher, você tá ali, não tem ninguém nos seus braços, mas o teu peito ainda dói. E olha que eu, né, era bem no início, quando eu perdi. Mas meu peito ainda doía muito, é o sangramento, é aquelas cólicas que ainda existiam. Então, como começar, né, amor, o que eu penso assim, começar um processo de cura desse luto. Eu acho que essa história, né, a sua história, ela exemplifica bem. Porque as mães, elas têm uma capacidade que eu creio que foi dada por Deus. Que a gente consegue, muitas vezes, pegar a nossa dor, guardar no bolsinho, daqui a pouco eu sinto você, e agora eu tenho que cuidar dos meus filhos que estão aqui, eu tenho que cuidar do meu marido. E a gente consegue por um tempo. E aí, quando a gente tem uma certa estabilidade, aí sim que a dor vem, e ela vem com uma força muito grande. Então, o primeiro estágio mesmo do luto é, de uma certa forma, a desorientação, que você fala, o que está acontecendo aqui? Pera, não entendi direito, né? Eu entrei, igual você falou, eu entrei grávida e eu saí, o meu corpo ainda está reagindo da mesma forma, eu não estou entendendo emocionalmente o que está acontecendo. E aí depois tem esse momento que às vezes a gente tem que socorrer o outro primeiro, e a gente faz muito isso, a mulher faz muito isso, né? É da gente poder priorizar aquilo que está na nossa cabeça mais urgente. Né? Então, e isso dá uma retardada no nosso processo. É como se a gente realmente colocasse em stand-by. Você sabe, você está triste, mas você ainda não se permitiu sentar e sentir aquilo, né? E aí, quando a mente, a psique percebe que o ambiente está estável, que ninguém mais está correndo risco, aí ela é como se ela relaxasse, e aí o sentimento vem. Então, por isso que tem gente que começa a gerar o luto em dias, em semanas, e tem gente que começa a gerar em meses. Exatamente por isso. Por isso que não tem um parâmetro que a gente fala, se passar de 3 semanas é isso, se passar... Não tem esse... Porque cada mulher está inserida num contexto diferente, né? Tem mulher que ela realmente ela se sente preparada ali, que ela não precisa dar esse suporte para ninguém, que ela consegue gerar isso logo no começo. Então, depois da desorientação, vem essa fase, né, que quando a gente começa de verdade a sentir o luto, que é essa fase da tristeza. É verdade. Que aí você chega muito perto da depressão, né? Aí não quer sair de dentro do quarto, a cama é sempre mais gostosa, você tem que ter muita opinião para você levantar. Se você puder cancelar, desistir, dar uma desculpa qualquer para não ir em qualquer compromisso, né? A perda de interesse por coisas que antes eram interessantes, a perda de alegria, tipo, não, mas vamos, você adora ir, né? Fazer um piquenique. Ai, gente, vamos não.
tem mosquito, essas coisas, não vamos. Então, é essa perda de prazer que você vive, né? E aí você realmente começa como se o entendimento da mente começasse a descer para o coração. Aí você realmente começa a sentir a falta, a saudade, entender que não vai buscar no hospital, que, né, não aconteceu, né, que não vai chegar em casa e não vai ter criança. Você começa a viver. E essa fase é uma fase perigosa, né? Porque assim, é necessário você passar por ela, né, dessa tristeza. Você tem que chorar a sua tristeza, você tem que se permitir viver isso. Porém, se você não tiver nenhuma rede de apoio, se você não tiver nenhuma ajuda, muitas vezes, né, de um profissional, isso pode evoluir para uma depressão, né? E muito fácil. Então, infelizmente, a maioria das vezes que chega no consultório essa demanda é porque já evoluiu, né? A maioria das vezes já evoluiu. E aí a família se deu conta que não era mais o luto, que já era uma doença, que já estava se instalando a depressão. O que eu senti, assim, comigo, né? Vou aproveitar para a gente fazer uma terapia aqui. Já compartilhando, né, a experiência. Mas eu creio que muitas mulheres também vão se identificar. O que eu senti, eu já tenho, por natureza, essa noção, o fato de eu sempre estar cuidando dos outros primeiro para depois de mim, né? E quando a gente se torna mãe, claro que eu acho que isso aflora. Então, quando eu comecei a ter esses sintomas que você bem falou, realmente, assim, de tristeza profunda. Estava muito bem, todo mundo caminhando, todo mundo com saúde, glória a Deus, né? Trabalhando, tá? E por que eu estou sentindo essa tristeza? E a gente leva para o lado espiritual, sim, né? Como cristãos. Então, a gente, Jesus, alguma coisa do inimigo? O que está acontecendo? Não que não seja, né? Mas, assim, aquela... Pô, tu não quer levantar. O celular desperta, ele fica lá tocando. E tu sente aquele vazio. É uma sensação como... Né? A tristeza, né? Uma sensação de vazio. Não prazer em fazer coisas que você gostava. Hoje você não tinha mais prazer, né? Eu gosto... E eu via as crianças assim, se reportando muito ao pai. Tipo assim, eles começaram a sentir que eu não estava bem, então coisas que eles pediam para mim, eles estavam pedindo pro pai. Sim. Papai, tal coisa. E eu comecei, cara, eles estão pedindo tudo para ele, né? Eu digo, daí eu parei e disse assim, nossa, falei pro moço, amor, eu não tô bem. Daí foi... Olha isso. Daí foi que eu comecei, Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou assim, essa tristeza? O que vai acontecer? É o Senhor me prevendo alguma coisa? Ou por que será? Então, o Senhor me levou na situação do aborto. Porque realmente, eu não queria transparecer que eu estava ruim, né? Eu estava naquela... E daí você acaba recebendo das pessoas também esse feedback. Isso acontece, né? Muitas mulheres passam por isso. Eu ouvi do meu médico, Bianca, isso aí, ó, é que teu ácido fólico tá muito baixo. Deu tipo, então a culpa foi minha. Então você começa, por mais que você não quer pensar, eu me senti assim, num negócio que eu queria apagar da minha mente. Sim. Viver a minha vida como se isso não tivesse acontecido. Sim. Mas a todo momento, ou numa oração, ou no ver uma amiga grávida, quando eu engravidei, eu disse assim, estou grávida. Ela olhou para mim e disse assim, nossa, e eu estou tanto tempo tentando engravidar e não consigo, e você nem queria engravidar, você conseguiu. Uau. E daí, depois de semanas, agora eu não lembro se ela ficou grávida, eu também ainda estava, assim, semaninhas, ou se eu já tinha abortado. Essa eu não lembro. Mas hoje eu olho para ela grávida ainda, que ela ainda está grávida, eu digo assim, podia ser eu. Eu podia estar nesse estágio da minha gestação, daqui a pouco meu bebê estaria nos meus braços. Então, é isso, Deus, eu creio que o Espírito Santo me levou a lembrar, você sofreu por esse trauma. Você sofreu esse luto e você não está sabendo lidar com ele. Sim. Você está descontando, né, em outras coisas. Então, eu acho que é bem isso que você falou, amor. E daí, depois dessa fase, porque eu te cortei, né? Mas depois dessa fase da tristeza e tal, qual seria a próxima? Deixa eu só pegar um gancho no que você falou, que Sim, é da nossa fé. Então,
esse momento, às vezes, de negação e evitação do sofrimento, às vezes a gente coloca na nossa cabeça que, tipo assim, não, eu creio em Deus, eu sei que Deus fez o melhor, não posso sofrer. Né? Isso, Então, exatamente. tipo assim, nossa, os irmãos, eles vão falar assim, olha, Deus sabe. Então, tipo assim, as pessoas reforçam aquilo que, tipo assim, não, se você sofrer é porque você tá meio com pouca fé. Então, você não sofra porque... E a gente fica muito se cobrando com isso, e esse processo de evitação do sofrimento, ele evita que o luto seja vivido e seja, né, cumprido. Então, uma das coisas, assim, que eu gosto sempre de falar para a rede de apoio, assim, eu gosto sempre de falar para as irmãs da igreja, para a comunidade que vive, né? E pode acontecer de você ter pessoas que vivenciam isso à sua volta. Por favor, não fale essas coisas. Não fale isso. Você ainda pode ter outros. Mas era tão novinho, nem precisa sofrer tanto. Você logo vai ver que você já vai tem ficar outros boa. filhos, no meu caso, né? Que eu já Tipo tinha assim, 2. olha, você já tem 2, né? Deus sabe. Claro que Deus sabe, né? Mas, assim, eu acho que é uma desvalorização do sofrimento, né? E aí a mulher pega essa... Porque por mais que a gente sabe aqui, o nosso coração vai subindo aquilo, e você fala, é verdade, olha aí, ó, se eu ficar aqui sofrendo todo, então eu vou fingir que isso não aconteceu, vou entregar para Deus e vou fingir que tá tudo bem. E aí, muito legal quando você fala que que Deus te leva naquele momento, é porque, né, na infinita sabedoria de Deus, ele sabia que você tinha que viver o primeiro estágio, né? Você tinha que ir ver. Por quê? O que acontece? Por que a gente não pode falar assim, era muito novinho, você não precisa, né? Não é tanta dor igual uma mãe que perde um filho grande. É exatamente igual. Por quê? Porque a gente se torna mãe na infância. Então, quando você que tem menina, a primeira vez que você deu a bonequinha para ela, ela já não pegou e afagou aqui, né? Então, assim, eu lembro também, a minha filha tem 22 anos, eu lembro da primeira bonequinha dela, que ela já chegou assim e já deu uma balançadinha, né, no bebê. Porque é como se fosse, né, um instinto. Então, na infância, nossas bonecas têm nome, né? A gente sonha com os nomes, o comportamento dos nossos filhos, né? As minhas bonecas eram sempre muito bagunceiras, ficava de castigo, né? Então, assim, e tinha uns nomes gigantes, eu sempre nunca decidia, então eu tinha uns nomes gigantes para minhas bonecas, ou seja, a minha maternidade estava sendo criada ali. Aquele meu filho estava nascendo ali na minha infância. E aí, quando a gente fica adolescente, quando a gente namora, a gente não fala, nossos filhos vão ser assim, não sei o que lá. Tem até aplicativo hoje em dia para você ver como é que vai ser. Verdade. Né? Põe a foto da mulher, né, do homem, e vê como é que vai ser o filho. Exato. Por quê? Porque esse filho já foi gerado no coração dessa mãe e desse pai, né? Então, quando você vem perder um bebê, você já perdeu um filho que existe dentro de você há muito tempo. Então, não dá para medir sentimento, né? Não dá para você dizer que uma coisa é pior do que a outra. Então, por isso que é muito importante tanto as mães reconhecerem e os pais reconhecerem que essa dor é uma dor de uma perda, ponto. Não é uma perda pequena, não é uma perda que vai passar logo, é uma perda. Né? Então é importante saber da onde que vem esse sentimento, né? Como que eu tenho saudades de quem eu não vi? Você não viu com esses olhos, mas os olhos do coração viu faz tempo. Né? Então, assim, eu acredito que quando Deus, né, te levou lá para você viver isso, para você chorar a sua dor, para você viver isso, é o primeiro estágio, né? Na verdade, o segundo. O primeiro é esse da confusão, o segundo é esse sentimento de você poder falar, ok, doeu mesmo, eu não entendi nada, eu não gostei nada disso, embora eu entenda que o Senhor sabe o que é melhor, mas aqui está a minha dor de verdade. E quando a gente faz esse primeiro reconhecimento da perda, aí a gente começa a se organizar, se ver, refazer os planos, né? Porque planos, na verdade, eles são muito mais emocionais do que administrativos, vamos dizer assim, né? Eles são muito mais emocionais. Então, você tem que começar a voltar um pouco e falar, não,
A gente já tinha pensado que ia fazer assim, não vamos fazer mais. A gente tinha pensado que ia dividir o quarto e botar o berço aqui, já não vamos fazer mais. A gente tinha pensado que ia colocar ele em tal escola, já não vamos fazer mais. Então você já começa a voltar os planos que você tinha ido para frente, né? Como mãe e como pai. E aí você começa a reorganizar a sua vida emocionalmente de como ela vai ser a partir de agora. Né? Como que eu estava esperando que fosse um jeito, eu estava me preparando para ser esse jeito, e agora eu tenho que voltar e planejar de novo sem. Sim. Né? Então, esse é basicamente, né, o caminho da cura. Agora, tem uma coisa que as pessoas confundem bastante: a cura com o sofrimento. Entende? Então, assim, toda vez que uma mãe, um pai falar sobre alguém, um bebê que ele perdeu, ou um pai, uma mãe que perde um filho já grande, mesmo que ela vivenciou as fases do luto, elaborou o luto, né? Ela pode se emocionar, porque é alguém que ela sente saudade. Saudade não é um sentimento ruim. Saudade, a gente só sente de coisa boa. A gente não sente saudade de coisa ruim. Nossa, aquele tempo era tão ruim, eu tenho uma saudade. Ninguém tem saudade de coisa ruim, né? Então, a gente reconhecer que vai doer, eu vou sentir falta, talvez eu vou chorar, talvez eu vou ver uma amiga e vou me lembrar, talvez eu vou entrar numa loja e ver alguma coisa e aquilo vai me lembrar e vai doer. E tá tudo bem? Né? Isso pode levar meses, pode levar anos. Eu conheço mulher que contam as histórias para mim de 20 anos, elas já são avós. E elas contam e você sente a dor, você sente, você vê ela se emocionar. E tá tudo bem? Não quer dizer que você não vivenciou o seu luto, que não teve cura, né, no seu coração. E as pessoas cobram muito isso. É verdade. Olha, eu acho que você tem que... Se mantenha forte, você tem outros filhos para cuidar. Né? E nós, assim, como passamos, o que eu penso, assim, eu tentava diminuir a minha dor. Assim, ó, tá bom, eu perdi com 6 semanas, mas aquela mãe que perde com 9 meses, que já tá com o quarto montado, que já tá com tudo certo. E aquela mãe que perde quando a criança tem 2, 3 anos por uma doença, não sei o quê. Mas foi o que você falou no começo, que daí eu disse, é isso. Cada dor é uma dor, cada luto é um luto, e não existe luto menor, luto maior, né? Dor maior ou dor menor. Cada um vai sentir também de uma determinada forma. E quando aconteceu a gravidez, por a gente não esperar, eu fiquei assim, nossa, amor, então era o porquê? Porque a gente sempre quis ter 3 filhos. Então, já que não ia acontecer, o Senhor nos mandou. Né? Já que não ia acontecer por nossa vontade, o Senhor nos mandou o nosso menino ou menina, que já tínhamos nomes, né? Porque daí isso já começa a matutar naquilo. E daí, outra coisa que começa a vir na tua mente é assim, se eu engravidar de novo, eu coloco aquele nome que eu pensei, porque para mim, quando me perguntam, ai, você é mãe, ai que legal, você é mãe do Noah, da Zoe, e a tua vontade é de dizer, e do fulano, que eu não sabia se era fulano ou ciclano. Mas a sua vontade é de dizer, mas ao mesmo tempo você diz assim, eu não posso dizer isso. Por que não? Socialmente, a gente tem medo de chocar a outra pessoa. Mas se a gente lembrar que se esse filho nasceu há muitos anos, né, como os outros, com os filhos que você já tem. E eu penso que Deus, ele não tem test drive, ele não faz erros, não comete erros. Existe um propósito. Existe um propósito, né? Talvez a gente não saiba agora, mas sim, você gerou, ele nasceu no seu coração primeiro, ele nasceu dentro de você primeiro, ele viveu, e ele viveu o tempo suficiente. No momento, sabe, Érica, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque eu descobri, vamos supor, dia 9, uma semana e meia depois eu iniciei o sangramento. Daí quando eu fui no médico, daí ele disse assim, não, é normal, às vezes acontece. Só que sabe quando você sabe que não é normal?
Porque no meu caso, eu não tive sangramento nas minhas outras gestações e você vê a quantidade do sangramento, né? Então, na minha cabeça, normal seria um pouquinho. E eu estava bastante. E começou a aumentar, tipo contrações, cólicas. E foi aumentando o fluxo, muito sangue, muito sangue. Daí, de uma semana, eu ia praticamente todos os dias para o hospital. Porque a qualquer momento era o momento. Daí chegava lá no hospital, fazia ultrassom, não, tá aqui. A própria enfermeira que foi tirar o meu sangue, ela disse assim, nossa, mas você já tem 2, fica tranquila, né? Eu também já passei por isso, né? As pessoas fazem assim, tu assim, querendo se manter forte, né? Não chorar. Então, quando aconteceu ali o sangramento, muito sangramento, e mesmo assim eles fazem o exame transvaginal, você sangrando, né? Eu sei que pode ser meio forte a gente falar isso, mas é o que a mulher passa, Sim. né? Nessa situação. O seio tá doendo, você sabe que você tá grávida, você tem às vezes enjoo, você tem outras coisas, ainda tem ali um corpo, talvez até querendo expulsar, né? O teu corpo querendo expulsar aquele serzinho que você ama tanto. Quando iniciou o sangramento, eu comecei a negar. Eu comecei a dizer assim, tá bom, se não for para ser, será. Érica do céu. Tipo assim, Deus me chamou tão forte nisso, que ele me levou lá para o Salmo, acho que é 139. Desde o ventre, eu te conheci, né? Já te formei. Eu disse, daí a partir daquele momento eu digo, Senhor, me perdoa. Né? Me perdoa por negar, por querer, tipo, ter essa negação de uma coisa que eu querendo ou não, no meu coração, eu queria. A gente sempre quis ter 3 filhos. Mas hoje a gente vê, não, tá bom, né? Já tá bom, já tão grande, já tão crescido. E quando veio isso, como a gente leva, assim, pro lado espiritual, eu até quero pegar o gancho da próxima pergunta, que seria essa a relação, a gente começa a se pensar, né? E eu comecei, tá bom, já tenho Noah, já tenho a Zoe, gente, já tá ótimo, já tá ótimo. Se eu perder esse bebê, tá bom, que seja agora. Ainda pensava assim, então essas coisas começam a bater na tua cabeça e o Senhor me levou para o Salmo. E daí, a partir daquele momento, eu disse, não, a partir de agora, eu vou lutar por você. Você é meu filho ou filha, assim como Noah e a Zoe. E eu vou lutar. O que tiver no meu alcance para fazer, para eu continuar com essa gestação, com essa gravidez, eu vou fazer. Né? Porque aqui na América, se você trabalha, você ganha. Se você não trabalha, você não ganha. Sim. Então já começa. Gente, se eu tiver que parar, se começou ali um princípio de aborto, eu tiver que parar de trabalhar, como é que vai ficar a minha casa? Como é que vai ficar a minha família? Então tudo começa a conspirar para que você tenha uma aceitação forçada daquilo que está acontecendo. Né? Então, até queria te perguntar isso, né, amor? Eu sei que você tem essa parte que você é uma profissional, é uma psicóloga, mas você também atende, né, na parte espiritual as pessoas. Qual é a importância da espiritualidade nesse processo? Eu não sei, na verdade, se tu terminou, né, amigo? O outro que eu já comecei a me emocionar. Eu acho assim, a ciência, hoje a ciência comprova que a espiritualidade é parte do ser humano, que antigamente a ciência e a espiritualidade brigavam, né? Não sei o quê. Hoje a gente consegue comprovar cientificamente o que a gente já sabe, né? Que nós somos seres espirituais. Então, por mais que a pessoa, né, ela não conheça Jesus, ela não tenha uma fé, ela tem essa parte. Em algum momento, isso vai fazer falta, vai, né? Então, a gente entende que isso é parte de quem nós somos. E quando a gente chega no hospital, sabe? Para qualquer coisa, o médico pergunta para você, de 0 a 10, quanto que tá a sua dor? Quanto que tá seu desconforto? O seu desconforto, a sua dor. Ele não fala assim, sendo 0 nada e 10 a dor de quebrar um braço. Ele não fala isso. Ele fala, de 0 a 10, quanto que tá o seu nível de dor? Porque você só pode comparar a dor com a sua mesmo, com a sua experiência, né? E Deus, né? Deus
que nos criou, ele nos criou assim, ele sabe que a gente não tem dor, comparando a dor. E o que o cérebro da mulher começa a fazer, ele começa a tentar evitar o sofrimento, né? A fuga. Ah, então, melhor agora, né? Tipo, não sei o quê. Mas isso não diminui a dor, você só está postergando ela, né? Isso não diminui a dor. Para você esconder algo, dá muito trabalho emocional, você gasta energia, você se desgasta para você estar forte ali, sendo que você não está. Né? Então, quando você vive esse processo de eu tô negando, eu acho que a justificativa para isso é tal coisa. Ou, deve ser porque eu pensei, as mães se culpam muito. É porque eu nem queria essa gravidez. Agora eu tô sendo, tipo assim, punida. Isso. Tá vendo? É porque eu fui e andei aquele dia inteiro, não era para eu andar, porque eu não sabia que eu estava grávida, a culpa é minha. Então, tenta se encontrar uma resposta, tenta encontrar uma culpa. Porque sempre que alguma coisa ruim acontece, primeira coisa que a gente tenta fazer é achar a culpa. De quem que é a culpa? Pra gente punir o culpado. Mesmo que a gente achasse o culpado, punir o culpado não ia adiantar nada. Mas é o nosso movimento, né? E a gente ter uma fé, né, a parte espiritual do ser humano, falando psicologicamente agora, né? Espiritualmente a gente já vai falar, mas vamos falar do psicológico. Existem na vida N situações que você não vai ter respostas e que você não vai ter recurso. Então, assim, vamos supor, quando a gente adoece, você já está fazendo tudo que você pode fazer ali no tratamento, mas fazer a cura, você não pode. Né? Então, assim, é o nosso corpo, é Deus. Então, tem coisas que a gente não vai ter recurso para trabalhar, né? Tipo assim, e o que eu posso fazer agora? Nada. E o que eu posso para amenizar essa tristeza, essa ansiedade que eu estou sentindo, essa culpa que eu estou sentindo? O que eu posso fazer prático? De quem que é a culpa, onde que é a resposta? Não tem nada que eu possa fazer. Então, nessa hora, você ter algum lugar para você pôr essa angústia, que eu sempre falo assim, quando a gente reconhece o problema, a gente vê, eu posso resolver? Não posso resolver. Se eu não posso resolver, o que eu faço? Sento e choro? Não, eu entrego na mão de quem pode resolver para mim. Amém. Né? Então, você ter esse recurso de você saber que alguém cuida de você, que alguém está estendendo a mão e falar, entrega para mim que eu vou resolver, porque você não consegue, né? Igual quando a gente ajuda filho, tipo assim, tá lá tentando resolver, amarrar o cadarço, chega uma hora que você fala, deixa aqui, daqui a mamãe arruma, né? É o mesmo sentimento de você falar, Deus, eu tentei botar uns durex, uns curativos aqui, não deu certo, tô aqui. Eu não entendo, não sei nada. E você poder fazer isso, no nosso cérebro funciona assim. Porque a gente busca respostas a todos os enigmas, a todos os problemas. O cérebro tem um sistema de buscar resposta. Por exemplo, sabe quando a gente esquece alguma coisa que, tipo assim, eu comprei aquele creme, muito bom. Qual é o nome? Peraí que eu já vou lembrar. E aí a gente começa a conversar de outra coisa e de repente o nome... Né? Verdade. Por que isso acontece? Porque o nosso sistema... continuou trabalhando. Exato. Nossa, não só o frontal e o pré-frontal, que é a consciência, mas todo o resto trabalha. Só que isso acontece com todos os problemas. Entende? Entendi. Não só o nome do creme, não só coisas simples, mas todos os problemas que a gente tem. E um problema de uma perda? Como que a gente vai resolver? Não tem como resolver, mas o cérebro não se contenta com isso. Eu tenho que achar uma solução, eu tenho que achar um culpado. Muitas vezes a mãezinha fica indo e voltando na história, indo lá atrás, mas e se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse tomado aquele remédio? E se eu tivesse falado isso, aquilo, outro? Na tentativa de resolver o problema, entende? Então, revive aquilo. Quando você pega esse problema, entrega na mão de Deus, né, que a gente crê que é Ele que vai resolver, esse sistema de resposta fala, eu já resolvi, gente, eu não consegui, mas eu dei ali, aquela pessoa ali vai resolver. E aí o sistema para de procurar a resposta, entende? Então, assim, isso só acontece como?
com a espiritualidade, em você ter alguém que você confia, que você conhece, né? No nosso caso, a gente sabe que, né, Deus nos criou, que os nossos dias estão escritos, que as coisas têm um porquê e um para quê. Talvez a gente não entenda agora. E a Bíblia fala isso, né? Que você pode não entender agora, mas compreenderá depois. Sim. Né? Então, quando você faz isso, de você entregar para Deus, automaticamente essa busca cessa. Se a busca para a solução cessa, eu começo a vivenciar a cura. Uau. Entende? Aí, tipo assim, eu não tô ali desesperada, procurando Resposta. a resposta, né? Aquela chave dentro de casa que eu perdi. Não, agora eu já posso parar e organizar minha casa. Descansar. Exato. Entende? Então, assim, entender que... e claro, a gente tem o processo que você fica... Muitas mães ficam bravas com Deus, indignadas com Deus. E tá tudo bem, ele entende isso. Ele sabe que essa é a forma de você viver, né? Esse momento. Mas, eventualmente, todos os nossos filhos nos levam para perto de Deus. Né? Então, às vezes, a gente imagina na nossa cabeça que vai ser dessa forma. Mas, às vezes, não é. Às vezes, Deus planejou te levar para perto dele, né? De uma outra forma. Então, assim, e chegar perto de Deus é sempre muito bom. Né? Então, assim, entender que Deus, ele não é somente quem faz a cura, mas ele é parte da cura. Né? E, às vezes, a gente está orando. Acontece muito comigo. Tipo assim, né? Eu sirvo a Deus desde muito nova e eu ainda me pego pensando assim. Eu oro esperando que um pó mágico caia do céu e cure a minha dor na hora, né? Mas não acontece. Pode acontecer, porque Deus pode fazer. Mas, geralmente, ele utiliza o processo para trabalhar em nós. Né? Eu falo que Deus ele não planeja coisas ruins para nós, mas ele aproveita o que acontece de normal na nossa vida, né? Coisas da vida, para trabalhar em nós e transformar isso numa coisa tremenda. Né? Porque você nunca pode falar, você nunca tem autoridade para falar numa coisa que você não venceu. Não basta apenas você ter vivido, você tem que ter vencido o processo. Né? Então, Deus aproveita aquela situação para tratar coisas no nosso coração, para tratar coisas no nosso ministério, na forma que a gente vai cuidar das outras pessoas, percebe? Então, a espiritualidade, ela está desde o começo, né? da descoberta da gestação ali, que aí você, inevitavelmente, a gente fala, eita, eu não estava pensando nisso agora, né? Ou quem estava tentando, fala assim, mas eu achei que ia demorar mais, tipo, né? Não tava... E agora? O que eu vou fazer? A espiritualidade, ela precisa estar como um recurso terapêutico, a gente fala, né? É meio até estranho falar isso, mas é um recurso que você recorre para que esse processo de cura aconteça. E seja, eu acho até mais leve também, né, amor? Foi a minha mãe me disse essa semana, ela disse, filha, tu tem certeza que tu quer fazer isso que vocês estão fazendo? Tem certeza que você consegue falar sobre isso? Disse, mãe, não sei. Não sei se eu consigo falar tudo que eu talvez queria, mas eu sinto que eu preciso. Não só para mim, mas para outras pessoas. Sim. E quando realmente o último dia que a gente foi no hospital, que o médico fez a ultrassom e viu que não estava mais lá e consciente... foi o mesmo profissional que tinha feito no dia anterior e tinha dito assim, não, tá aqui. Enquanto está aqui, ele mesmo falou, né? Enquanto está aqui tem esperança. Tá aqui, ele tá aqui vencendo. E como tinha 6 semanas, a gente não conseguia ouvir ainda o coraçãozinho. Sim, sim. Então, mas tá aqui. E daí no dia anterior, o mesmo profissional constatou que realmente eu tinha sofrido aborto, né? Não estava mais lá o nosso feijãozinho. E naquele momento, né, eu e o moço ficamos muito tristes, claro. Choramos ali, nos abraçamos e saímos, assim. E Deus deu uma palavra muito forte para ele, que Deus deu também para nossa pastora.
à tarde ela tinha mandado uma mensagem para mim, a pastora Viviane tinha dito assim: Bianca, a gente nunca é provado longe do nosso propósito, do que Deus tem para nós. E eu guardei, né? Fiquei com aquela palavra, mas não falei nada para ele, assim, né? Porque a gente tava nessa função de hospital e deixa as crianças e vai, e as crianças ficavam com o pai e com a mãe, mas graças a Deus, mas assim, chorando, Sim. né? Com medo que pudesse acontecer alguma coisa com o bebê e comigo também. Sim. E a gente quer se manter forte na frente deles, porque filho, vai ficar tudo bem, a mamãe tá bem, tá tudo bem com o bebê, né? E até você levar a notícia que realmente não estava tudo bem. E Deus deu essa mesma palavra pro meu esposo, e ali nós choramos muito, né? Para poder chegar em casa de algum jeito um pouco melhor, para poder passar isso para as crianças. Então, quando você falou, né, da parte espiritual, é justamente isso. Hoje eu posso falar, né? Antes, as pessoas chegavam até mim e diziam: ai, Bianca, eu sofri. Eu era daquela outra parte que dizia assim: nossa, na verdade eu tenho, pra mim, assim, que quando a pessoa vem me falar uma coisa que realmente eu não sei o que falar, realmente eu não falo nada. Eu só escuto. Já é do meu, né, a minha atitude que eu tenho, assim. Então, não sou daquelas pessoas que falam, mas também sou daquelas que não sabia o que dizer. Hoje eu posso dizer, eu também passei por isso. Eu sei a dor que você está sentindo. E não se menospreze em sentir essa dor. Se permita sentir essa dor. Porque é isso que eu sinto hoje, assim, que eu estou me permitindo. Eu sinto que talvez a cura ainda não tenha chegado ao seu ponto. Mas eu estou nesse processo e eu estou me permitindo falar para que as pessoas tenham ciência disso. Fale. Se abra. Te dê esse luxo. Porque às vezes a gente, mãe, fala assim: gente, não tem nem luxo de ficar doente. Né? Não me dou nem esse luxo de ficar doente. Então se dê esse luxo de sofrer, de sentar na cadeira da dor. Isso tá doendo. Deus, eu não consigo suportar. Por favor, me ajuda. Né? Eu não quero ser filha rebelde. Eu sei que se o Senhor me deu isso, como a gente falou, é por algum propósito. Né? O Senhor tem um propósito. E eu creio que quando eu chegar no céu, meu filho vai estar lá, ou minha filha, e o Senhor vai me apresentar ele. Mas, ao mesmo tempo, se permita a descansar nos braços do Senhor e dizer assim: Senhor, está aqui a minha dor. Está aqui. O que o Senhor vai fazer com ela, eu não sei. Eu tenho, minhas orações é muito sincera. O Senhor tem que fazer alguma coisa. Assim eu não vou suportar, eu não vou conseguir viver. E com o tempo, né, amor? Eu acho que é o tempo, assim, a partir do momento que você se permite viver a dor e chorar. Teve um dia à noite que me deu um gatilho de alguma coisa com Noah e eu chorei a noite inteira, que chorava de soluçar. E eu assim: Senhor, esse negócio que eu tô chorando não é tão assim que eu porque eu estou chorando. Só que foi aquele acúmulo. Sim. Que você vai guardando. E o moço assim: amor, agora deu. Me abraçava, agora deu. Mas começava tudo de novo. E aí nós ficamos a madrugada, né? E com isso eu quero até pegar o gancho da rede de apoio. Né, amor? Como profissional também, né? Lidando com essas mamães. Porque eu creio, como a gente falou desde o início, cada um da família vai receber de um jeito. Sim. Né? Eu creio que no meu caso, como meus pais também estão aqui, vivenciaram um pouquinho de perto comigo, ficaram com as crianças no decorrer desse processo, enquanto a gente ficava hospital, casa. A mãe cuidando da casa, depois a mãe tendo que ser cuidada. Né? Qual é a importância dessa rede de apoio? Eu queria só pontuar uma coisa que você falou, que eu acho que é muito... Desculpa. É muito importante, assim, muito mais do que você dizer que você sabe o que ela está passando. Você e Moisés vai poder dizer: eu sei como que é, mas eu também sei
Que é possível. Que é possível, que eu sei o caminho da cura. Isso. Pode vir comigo que eu aponto para você. Amém. Eu passei nisso, eu escrevi um mapa. Uhum. E agora eu posso dizer para você, eu não escrevi um mapa teoricamente. Eu estive lá, eu não sabia o que fazer. Mas eu vivi esse processo e eu posso dizer para você, vai acontecer assim, vai acontecer assado, mas você vai amanhecer. Vai amanhecer, fica tranquilo, tá noite. Né? Talvez a noite dure um dia, 2 dias, mas vai amanhecer, eu sei. Eu vivi, eu estive lá. E eu passei com Jesus esse caminho todo. Então, é diferente, é muito diferente. É uma autoridade que a pessoa que está sentindo a dor, ela nasce uma esperança dentro dela, sabe? É como se você pudesse dar um pouquinho de vida para aquela mãe que está se desfalecendo, para aquele pai que está se desfalecendo, dizendo, é assim mesmo. Chora, pode chorar porque dói. Só que além de saber como que dói, eu sei como que é o processo de cura. E vai ser curado. Então a pessoa fala, opa, ela sabe, ela viveu. Ela tá me dizendo que é possível para mim também. Né? Então, assim, a rede de apoio, ela é de extrema importância. Então, uma coisa que, né, que você disse, assim, as pessoas que estão mais próximas, elas vão viver esse luto, cada uma da sua forma. O pai vive de uma forma diferente da mãe. Tem pai que não quer falar, que não quer falar sobre isso, que não quer entrar no quartinho, que não quer ver as roupinhas, que não quer. Às vezes a mãe quer fazer aquilo para elaborar o luto, e muitas mães chegam muito tristes assim, falam, meu Deus, a gente perdeu um filho, essa criatura vai trabalhar no outro dia. Não derramou uma lágrima, não está sentindo. Está sentindo do jeito dele, está vivendo o luto do jeito dele. Então, dar esse espaço sem essa cobrança, né? A rede de apoio precisa entender. Ou tipo assim, não, a mãe pode sofrer, o pai não. O pai tem que dar apoio para a mãe. Isso, né? também tem isso. Tipo assim, olha, você tem que ser forte ali, porque agora é tua mulher que... Foi ela que perdeu. Não, foram vocês que perderam o bebê. Então, a rede de apoio, e para nós que moramos aqui fora do Brasil, muitas têm família, tem a bênção de ter o pai, de ter a mãe, e isso é crucial nesse momento, mas para quem não tem, não significa que a rede de apoio é a nossa família de sangue. Né? A nossa rede de apoio é todos aqueles que se importam em nos ajudar, ou um pouquinho, ou mais um pouco, e ninguém vai bater, às vezes vai, né? Mas é muito mais difícil. Tipo assim, bater na porta e falar assim, olha, eu vim aqui te ajudar. Às vezes a pessoa não quer ser invasiva, ela precisa saber que você quer aceitar a ajuda dela. Né? Então, assim, a gente poder comunicar que realmente está sofrendo, que fala, olha, no que você... Eu posso ir lá na sua casa, só conversar com você. Se você quiser, eu fico lá. Eu posso lavar sua roupa, se você quiser. Tipo, a pessoa não sabe nem o que oferecer, né? Tipo, fica inventando umas coisas. O que você quiser, né? Não, eu vou lá. Só que se você nunca falar, ai, vem aqui, talvez a pessoa não vá. Né? Principalmente aqui, que os dias passam muito rápido e tal. E ela não é sua família, ela não é... Então, assim, a igreja é muito importante, né? Às vezes a igreja é a única família que nós temos. E é a família que é necessária, né, naquele momento. É ela que às vezes vai levar uma palavra de conforto, é ela que vai ficar lá só para ficar, pra você não ficar sozinha, né? E às vezes é tudo que você precisa para sobreviver aquele momento que você está vivendo, né? Então a rede de apoio, ela é de extrema importância. Seja a rede de apoio de alguém que está passando por isso, né? Igual a Bianca falou, se eu não sei o que falar, eu não falo nada. Não fala nada. Fala, ó, eu vim aqui, o que você quer fazer? Nada. Ah, então vamos ficar aqui. Vamos fazer nada junto. Vamos fazer nada então, eu vou ficar aqui. Né? Às vezes a pessoa realmente, ela tá naquela fase da tristeza e ela realmente não consegue, às vezes, limpar a casa, ela não consegue lavar a roupa, ela não consegue fazer uma comida para as crianças, né? Porque ela realmente não tem força. E às vezes é você estendendo a mão que você vai poder ajudar a família,
né, nesse momento. Então, a rede de apoio, ela é parte da cura, sim. Mas não limite sua rede de apoio. Tipo, se fosse lá no Brasil, eu ia ter. Aqui, Deus também proveu para você de uma forma diferente, mas também provê. E o pai, às vezes, ele tá tão envolvido ali com o sofrimento. Muitas vezes, o pai e a mãe que acaba consolando as outras pessoas, né? Nesse primeiro momento ou depois. E é importante entender que precisa viver esse processo. E assim, as mulheres, a maioria das mulheres tem essa maior facilidade de assim, tá doendo, eu tô chorando, e às vezes a gente realmente vem numa onda tão grande das emoções que a gente não consegue controlar. Na hora que você viu, você chorou, na hora que você viu, você falou, né? Até porque tem a questão hormonal também, Isso. né? Que faz aquele pá. Meu Né? Deus. Você tá grávida, tá cheio dos hormônios, de repente, o hormônio começa a baixar e cai. Então, assim, emocionalmente, isso é um baque muito grande. Tanto quando o bebê nasce, quanto você perde. É a mesma caída, sabe? Sim. Hormonal, assim. E aí, junto com a tristeza da perda, né? Fez uma avalanche ali de emoção. E, às vezes, culturalmente ou da criação de cada um, os homens não vivem o luto na sua grande maioria dessa forma, né? Então, primeiro, eles entram num processo muito grande de evitação, a maioria deles tem essa cobrança social, tanto de parte deles quanto de parte da comunidade, da sociedade, tipo assim, olha, agora você tem que ser forte, agora você tem que ser o esteio para sua esposa, agora você tem que ser não sei o quê, ele tem que ser tudo, menos o pai que perdeu a criança. Verdade. Né? Então, assim, e igual a gente falou, sofrimento não dá para medir. A gente não pode falar que o sofrimento da mãe é maior que o do pai, né? Mesmo, não é, mas mesmo que desse, né, para medir, a gente descobriria que não é. Porque, de uma certa forma, também viveu, também planejou, talvez planejou coisas mais práticas, né? Tipo, nós vamos fazer isso, daí aqui a gente vai ter que trocar o carro, então não sei o quê, sabe? Planejou outras coisas de pai, mas planejou, mas viveu. E ele vai ter que viver esse processo de novo, de chorar, de desplanejar e planejar um planejamento novo, né? Vamos dizer assim, um plano novo. E é importante, então, assim, às vezes dá espaço para ele falar. Talvez vai ser difícil ele falar, mas na hora que ele pegar o gancho para falar, se você é rede de apoio, você amigo, você igreja, você família, deixa falar, para de achar solução. Então a pessoa às vezes fala, mas veja, mas ainda dá tempo de ter mais, né? Não, mas olha, nossa, cara, Deus. às vezes me dá uma tristeza. Aí a pessoa, tipo assim, como se ela já quisesse estancar a dor da outra pessoa, né? Botar um silver tape ali. Só que essa dor tem que sair. Ou ela vai sair no formato de estresse, ou ela vai sair no formato de doença, né? Porque aí o corpo começa essas neuroquímicas começam a ficar ali, sempre ali, começa a doer corpo, adoecer, ter problemas de pele, de tantas coisas. Ou seja, se começar a falar, escuta. Ele não tá pedindo, falar assim, cara, me ajuda a resolver isso. Ele tá só te contando como que foi, como que ele pareceu. E às vezes tem gente que vai contar várias vezes, porque a dor tá ali ainda, ela tá tentando tirar. Né? E tá tudo bem, porque é o processo de luto. Então, uma das coisas que a gente precisa reconhecer é o olhar vai sempre para a mãe. E tudo bem, não tá errado. O problema aqui é os pais, né? Que perderam. É a família que perdeu. Às vezes, muitas vezes, a avó ficou forte o tempo todo, o avô ficou forte, e vai ter um tempo que ele vai precisar chorar aquilo, vai precisar botar para fora, né? Ver a dor de uma filha, ver a dor de um filho perdendo uma criança, né? Eu imagino que deve ser terrível. Então, em algum momento vai ter que elaborar isso, vai ter que deixar essa emoção vir, vai ter que deixar viver isso, né? E os pais precisam se permitir isso para que realmente haja cura. E a rede de apoio é papel importante saber disso. Para de achar a solução, né? Não dê opinião, ou então fica fazendo competição de dor. Né? É verdade. Ai, porque, nossa, me deu uma dor aqui, porque
nossa, me lembrei, fico pensando, tal, tal. A pessoa vai desabafar a outra. Ah, mas você não sabe que uma vez eu sofri um acidente de carro, aí tinha uma criança. E ficam contando umas O coisas. fulano, né? Contando a E história de daí a outra mulher pessoa. perdeu. Pra quê, gente? Não é competição de dor, tipo assim, fique quietinho aí porque sua dor é pequena. Se fosse o outro que aconteceu isso, porque o fulano... Não conte, gente, não conte. Eu sei que a gente lembra. Quando a pessoa conta a tristeza dela, automaticamente o cérebro traz uma memória de tristeza. Não é intencional, né? Ou sua, ou de alguém que você conhece ou ouviu. Mas fique quieto. Não conte. Não fique assim, nossa, você sabe? Nossa, é verdade, uma vez. Ixi, e os finais são sempre terríveis da história que a pessoa conta, né? Nossa, porque daí ela foi pro hospital e ficou em depressão, porque daí fulano... Ih, acabou o casamento, né? Conta umas coisas, assim, terríveis, né? Pra quê, gente? Você tem que... A gente irrita não chorar. Se você não tem nada pra falar, se você não tem... E às vezes também o conselho não precisa vir nesse momento. Geralmente quem tá sofrendo quer só um ombro para chorar, quer só um ouvido, né? Que é para poder falar, poder ser acolhido. Então, e os outros homens, eles têm essa praticidade, né? O problema daqui, a solução é essa, né? E às vezes é só o processo, é só o tempo que precisa passar. Amor, e profissionalmente, né? Clinicamente, você atende, às vezes, casais? Ou geralmente mais mães ou pais separados, assim? Geralmente, assim... eu tenho uma especialização mesmo em atender mulheres, né? Foi o que eu fui direcionada. Eu falo que foi escolhido, né? O Senhor me escolheu, não fui eu que escolhi, porque todas as vezes eu caí na mesma demanda e para mim era muito fácil, era muito fluido. Eu consegui fazer um processo terapêutico, um plano terapêutico para a mulher. Mas eu atendo, sim, homens, né? Ocasionalmente adolescentes, mas num processo de luto, geralmente quem vem, 90% das vezes é a mãe. E nesse processo, muitas vezes, em algumas sessões, a gente chama o pai. Né? Isso é minha Às curiosidade. Vezes, vem o pai sozinho e depois vem o pai com a mãe. Né? E às vezes, muitas vezes, eu vou falar a mesma coisa que a mulher dele tá falando. Só que eu vou falar, às vezes, de uma forma mais objetiva. Eu falo, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Tá, e o que eu faço? Aquilo, né? Então, assim, às vezes vem para terapia até para ele reconhecer essa dor nele mesmo. Muitas vezes, muitas mães condicionam o processo de cura delas com o jeito que ela está imaginando que o marido tinha que elaborar o luto, sabe? E quando eles entendem que eles fazem isso diferente, tipo assim, meu Deus, mas já tem 3 anos que essa mulher está chorando, não aguento mais. Quando eles entendem que ela já elaborou, que está tudo bem, mas que ela sente saudades, né? Eles começam a equilibrar, entender o lado um do outro. Então, sempre num processo de luto, né? Assim, de um filho, inevitavelmente os dois vêm. Né? Assim. Amor, e ferramentas, geralmente, que você utiliza em consultório? Olha, que possa ajudar para talvez alguém que esteja nos ouvindo, né? Alguma coisa prática que as pessoas possam fazer até em casa. Hoje eu não tenho uma condição de procurar um profissional. Hoje eu não tenho um valor para pagar um profissional. Né? Ou até mesmo, às vezes, é tempo. Sim. Né? Ou, como a gente fala, nós imigrantes, essa demanda aqui é muito intensa. Muito intensa. Né? Nós para tudo, a escola, das crianças e tudo mais. Então, tem que achar uma brecha para isso. Eu falo por mim, né? E como que pode, assim, alguma ferramenta, algum recurso que pode ser utilizado em casa? A primeira é desconectar o meu processo de luto do processo de luto do pai. Primeira coisa é eu entender isso, né? Que ele pode ter uma saída que não tem nada a ver, que você tá achando nem que ele tá sofrendo, mas é a forma dele. Isso traz uma certa cura para muitas mães. Que elas, tipo assim, eu tô vivendo isso, eu tô vivendo sozinha. Porque o meu marido não tá nem ligando para mim. Não tá nem lá, chorando. Tipo, né? Daí eu falei, nossa, e quantas vezes você viu ele chorar na sua vida? Né? Aí ela, não, ele chora assim quando... Mas geralmente ele é mais forte e tal. Falei, então, né? Então, assim, entender que os dois vão elaborar,
mas vai ser diferente, é a primeira coisa, você entender. E que tudo, basicamente, a gente é diferente na forma de reagir deles, né? Porque senão também a gente, né, ia Vai medir chocar. ia medir força ali. Essa é a primeira coisa. A segunda, né, é realmente assim, se permitir que a rede de apoio chegue perto de você, né? Então, às vezes a gente está, eu tiro por mim, assim, às vezes, né, a gente conhece a situação, a gente conhece a pessoa, mas a gente se sente desconfortável de ir lá e falar, olha, né? Você quer me ajuda? Você precisa de alguma coisa? Ou, tipo, né, vou bater aqui na sua porta e vou falar alguma coisa. Às vezes a pessoa está esperando um sinal seu. Assim, você fala, então vai, ó, segunda-feira de tarde não tem ninguém lá em casa, pode ir. Pronto. A rede de apoio entendeu que pode ir, que você quer. Porque a gente sempre tenta não ser invasivo, não ser impositivo, né, em abordar a dor de alguém. Então, assim, aceitar que a rede de apoio chegue, né? Aceitar que a sua rede de apoio é diferente, que ela pode ser uma vizinha, que ela pode ser as irmãs da igreja, que ela pode ser, né, que... Enfim, eu acho que é o segundo passo, né? E existem coisas que são os rituais, assim, que todo mundo tem, mas cada um tem de uma forma diferente. Então, às vezes, vai chegar um momento que você vai poder dizer um até breve da sua forma, né? Existem mães que escrevem cartas, né? Existem mães que, enfim, às vezes guarda alguma coisa. Existem mães que expressam isso através de uma questão manual, um desenho, uma coisa assim, ó, eu fiz isso aqui, agora eu vou... E faz né, esse momento assim do até breve, né? Porque a Deus mesmo, né? Não tem, para nós não tem, porque primeiro que você sempre vai ser a mãe e o pai dessa criança. Ela sempre vai estar ali na sua linhagem, não tem como mudar isso. E ela é tão importante quanto todas as outras. E que é uma até breve porque você vai encontrá-la um dia, né, com o Senhor. Então, viver esse ritual, então, os pais têm um jeito, as mães têm outras, as mães são mais lúdicas, geralmente, né? Eu escrevi uma carta, ou eu fiz uma oração, eu fiz né? Muitas pessoas, às vezes, teve uma paciente minha que ela escreveu algumas coisas e ela dobrou um barquinho e daí perto da casa dela tinha um riozinho, assim, né? E ela foi e colocou. Ela falou assim, daqui a pouco a gente se encontra de novo. E aquilo fez sentido para ela. Né? Não é sentido para os outros, não precisa, né? É o sentido para você, é o seu até breve, né? Então, assim, a memória, a saudade vai vir sempre, vai estar sempre ali, né? Mas a gente fazer se permitir, né? Você falar, não, mas a gente nem faz essas coisas, porque não, mas é da igreja. Não estou falando de nada, de nada nesse sentido, assim, né? Ritualístico, mas num sentido que faça assim, numa coisa que faça sentido para a mãe, né? Sabe essas coisinhas que a gente faz que só a gente acha que tem sentido? Como a gente às vezes já faz, né? A gente guarda o umbigo, a gente guarda o cabelinho, né? A gente faz aquele caderno de lembranças do nosso filho. Sim. Às vezes, para algumas pessoas, possa ser que isso, fazendo da criança que ela não viu ou que perdeu, também seja uma forma de lembrança, um memorial. Um memorial, exato. Um memorial do coração. E isso coloca ele no lugar certo, na linhagem de filhos, né? Não é um filho menor porque passou menos tempo aqui. Verdade. É um filho, é um projeto de Deus e ele cumpriu o tempo que ele veio cumprir. A gente queria que fosse maior, né? Mas ele veio e cumpriu o propósito que ele veio cumprir. Então, a gente dar esse lugar de honra, esse lugar no nosso coração, a gente não tem que tampar, tipo assim, eu não vou nem falar porque isso é uma parte triste da minha vida, né? Não, isso, aconteceu isso, né? E esse é o lugar dele e a gente, né? Eu tô dando um até breve, né? De alguma forma. As orações sinceras também são, né? As melhores, assim, eu tenho um ritual assim que para mim funciona muito, que toda vez que eu tenho que abrir mão de uma coisa muito pesada para mim, eu sempre vou à igreja. Então assim, o primeiro apelo que o pastor faz, eu não sei nem para que é,
Mas eu vou lá, Só pra dizer que onde eu tô fui no altar. altar. Eu fui falar assim, Deus, tá aqui, ó. Tá aqui, eu deixo aqui. Agora, quando eu levantar daqui, isso aqui vai ficar aqui. Que eu entreguei para o Senhor, né? E é uma forma que eu elaboro, né? As perdas que a gente tem na vida também. Então, é um modelo, né? Disso que eu tô falando, assim, de você fazer algo que realmente represente essa entrega, esse até breve. Você falando aí, né, Eric, eu tava pensando, né? Eu acho que aquele dia, no meu caso, que eu chorei, me descabelei e queria botar até a visão numa outra situação, né? Como eu falei no início. Sabe como do lava a alma? Sim. Parece assim que tu, tipo assim, ó, saiu uns 10 quilos das tuas costas, saiu um caminhão, né? Chorei, entreguei para Deus. O meu, assim, eu sinto porque o choro às vezes fica aqui, né? Fica preso. Fica aqui e às vezes vai te limitando até a fala e tu tá com aquilo, aquela angústia, aquela coisa que vai te remoendo. Quando você chora, e às vezes nós como crentes, né, fizemos muito isso em oração mesmo, como você falou, no altar, né, perante Deus ou até em qualquer outro lugar, que você chora mesmo, Senhor tá aqui. Tudo isso parece que vai saindo junto com o choro e vai, né, tratando aquilo ali e o Senhor vai nos ajudando, né, amor? E claro que, como falei, ajuda profissional, né, que você tá aí, teria alguma história, assim, amor, alguma coisa dentro disso que a gente está falando, de um paciente seu, não que você vai contar nomes, né, claro, Sim. mas assim, que você viu, não, nossa, aquilo ali a gente foi trabalhando, foi difícil, mas superou, como você falou, saudade? Vai ter, né, mas foi uma cura, a gente conseguiu ver a cura. Então, quando eu fiz estágio na faculdade, algum tempinho atrás, eu caí num posto de saúde. E o grupo que tinha lá, que ninguém estava cuidando, era o grupo de gestante. Só que para esse grupo de gestante também iam as mães que já tinham tido filhos, né? As puerpérias, e as mães que estavam indo porque estava gestante, mas tinham perdido o bebê. Então, eu tive essa experiência de poder, né, separar as demandas para eu poder trabalhar. Mas quando você me falou agora, eu me lembrei de uma outra história. Que já era uma senhora que eu atendi já, ela já tinha netos grandes e tudo mais. E essa senhora, ela ia muito em médico. Ela tinha muito problema de saúde, mas não aparecia nada em exame. Ela sentia dor, ela pegava tudo quanto é coisa que aparecia, e toda hora ela estava com problema, mas não tinha uma justificativa, né? E daí, num momento de desespero, assim, um estralo, eu falei assim, gente, deve ser emocional, vamos levar essa mulher para terapia. E ela chega na terapia, então a gente já imagina que, assim, algum trauma, alguma coisa que ela viveu, alguma coisa, e vamos investigando, a gente vai investigando. Então, assim, o casamento dela era assim, eles estavam juntos por opinião. Não, nós casou, vai ficar casado, pronto, acabou. Mas eles não eram felizes há muitos anos. Os filhos, à medida que foram pegando idade, já foram cada um coçando o seu rumo e saindo, porque o ambiente da casa não era acolhedor, não era bom, sabe? E claro que a gente demora um tempo para a gente montar esse quebra-cabeça, né? Com os pedacinhos das histórias. E até investiga e conta. E a gente tem as técnicas para identificar os pontos traumáticos e tal. Até que a gente chegou num aborto. E ela tinha vivido um aborto, se eu não me engano, era no segundo filho. E depois ela teve outros, né? Mas ela não se... conversando assim, a gente conseguiu ver que ela não se permitia viver coisas boas com os filhos que estavam ali, porque ela ainda achava que ela, tipo assim, gente, eu perdi um filho, eu não tenho direito mais de ter alegria na minha vida, sabe? Claro que esse pensamento não vinha assim, dessa forma, consciente. Vinha mas em ações, assim, né? Exato, então ela não se permitia aproveitar, às vezes ela estava alegre no momento, de repente ela mesmo se sabotava, sabe? Tipo assim, não, a gente não vai. Vamos pra praia, todo mundo animado. Nananana. De repente a cara dela fechava. Que acho que daí vinha essa dor e falava assim: o que você tá aí? Toda alegrinha, você já esqueceu tudo que você viveu? É como se essa dor
voltasse e jogasse a tristeza na cara dela todas as vezes. E isso nos relacionamentos, né? A pessoa aguenta por um tempo, mas depois, né? Então, assim, o casamento dela estava muito afetado há muitos anos. Era aquela mulher carrancuda, que criticava tudo, amarga, assim, sabe? Embora ela era cristã e a igreja e era uma mulher de fé e tudo, era uma mulher de fé rixosa, igual a gente fala, né? Reclamona, e tudo era ruim. Ah, tá chovendo, meu Deus, tá chovendo, agora tá sol. Ai, agora tá sol. Tudo ela reclamava. E ela não se reconhecia como essa pessoa, assim, chata, sabe? E até que ela, muitos anos depois, ela falou assim, não tem sentido isso. Eu falei, pois é, mas o sentimento, não existe tempo. Uma coisa que aconteceu, né? A psique não tem cronos, que é o nosso tempo normal. Exato. Então, uma coisa que aconteceu ontem mora do lado de uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás. Depende da intensidade do sentimento, se você cuidou disso ou não. Então, o cérebro e o corpo entende como se aquilo... E a gente fala, nossa, eu me lembro como se fosse ontem. Porque se lembra mesmo, né? Então, à medida que essa mulher pôde... Ela teve uma sessão que ela chorou, assim, por uns 40 minutos. E ela só chorou. Ela não falou nada, ela só chorou. Ela me contou a história. Falei, hoje você podia me contar de novo, mas bem certinho, como que foi? Ah, mas faz tanto tempo. Tá, mas eu queria saber, você podia contar para mim? Aí ela começou a contar, ela se permitiu vivenciar o luto. Não, ela chorou copiosamente, sem parar. E me lembro de quando terminou a sessão, ela só me abraçou e falou obrigada. E foi embora. Eu falei, meu Deus, essa mulher não volta nunca mais. Tanto que ela chorou, né? Pensei assim comigo. Na semana seguinte, ela veio e aí ela começou a contar, ela começou a viver o luto a partir dali. E aí ela contou tudo que ela tinha preparado, ela contou como é que foi contar para os pais dela, ela contou o que o marido dela fez na época, e ela foi vivendo, né? E ela tinha na memória todos esses Todo arquivos. certinho, em que ela só encobriu e não viveu. Então, ela vivenciou, né, esse luto e ela pôde mudar, né? E ela pôde começar a ter alegria, curtir os netos, porque essas crianças vêm aqui em casa, bagunçam a minha casa. Ela era desse jeito, sabe? Assim? E ela começou, daí um dia ela chegava lá e falava, eu comprei isso só para quando meus netos for na minha casa, eu poder fazer isso aqui com eles, não sei o quê. Ela começou a se permitir viver as alegrias novamente, né? Aquela perda não definiu a vida, né? Definiu enquanto ela permitiu, mas não definia mais quem ela era, né? Então, e assim, ela falava, não, mas eu tive um bebê. Outros filhos, né? E uma coisa que eu tava lembrando para te falar, tava vindo para cá e tava falando, eu quero comentar isso que eu acho muito legal. Aqui na América, quando uma mãe engravida depois de a perda de um bebê, o bebê se chama Rainbow Baby, né? O bebê é arco-íris. Eu falei, mas da onde que esse povo inventou esse nome, né? Fiquei pensando, por que a gente não tem um nome em português, né, para isso? Então, para nós é meio estranho, né? E aí eu comecei a ficar pensando assim, né? Falando, Deus, por que será que eles, né, falam isso e tal? Exatamente para falar assim, depois de uma tempestade, de muita chuva, sempre vem o arco-íris, né? A esperança. Então, assim, é necessário você viver essa tempestade, essa chuva, para você chegar no arco-íris, né? Então, é muito, muito interessante a gente ver como que o luto negligenciado, o luto não vivido, ele evolui tanto para depressão, crise do pânico, como também coisas que é mais difícil de detectar. Às vezes a gente só critica, fala, que pessoa chata, que mulher, nem chama ela, mal-humorada, não sei o quê. Sim. E não sabe, às vezes, né, o porquê. O porquê, aonde que está a raiz disso. Né? Então, assim, eu tive a chance de acompanhar mulheres e ver isso, assim, na prática, como que isso, né, mudou a vida. E foi muito interessante, porque ela era uma senhora. Eu jamais, né, jamais ia imaginar que era devido a um aborto. Ela era muito jovem ainda quando aconteceu e tal. E isso exemplifica bem, assim, na minha opinião, né, a importância de um processo terapêutico em qualquer fase. Né? E até falando sobre isso, né, amor, queria até que tu falasse um pouquinho até para profissionais da área, porque creio hoje que as pessoas que você atendeu lá no hospital
no início da sua profissão, para as pessoas que você atendeu agora, não que você não vá seguir os mesmos e ouvir sempre da mesma maneira, com empatia e tudo mais, e fazendo o seu trabalho. Mas qual seria o conselho, assim, que você poderia dar para esse tipo de profissional quando pegasse uma situação? Como você já falou um pouquinho, né? Às vezes você nem sabe que é luto e acaba sendo, como acontece provavelmente de pessoas já chegarem e já falarem. Se eu pudesse dar um conselho, né? Só um conselho para os profissionais, seria não levar a bola de cristal, né? Tentar adivinhar o que é que a pessoa está sentindo ou o porquê, mas a gente ouvir, né? Ouvir com bastante empatia e esperar o tempo. O que eu aprendi é que a pressa do terapeuta é o tempo do paciente. Então, cada paciente vai conseguir reagir numa velocidade. Então, às vezes, o terapeuta fica meio angustiado, achando que não está fazendo um bom trabalho, porque, mas a fulana foram semanas, ela já estava boa, essa já estou há não sei quanto tempo, né? E também, assim, não achar que porque passou já muitos meses ou muitos anos, que essa dor ainda não está ali, que esse luto ainda não precisa ser processado, vivido, né? Então, é importante você ouvir e não tirar conclusões. E juntando, né, essa pecinha. Às vezes a gente sabe que o paciente chega muito ansioso, ele já chega em estado de sofrimento, né? E quem sofre tem pressa. E às vezes o terapeuta né, na vontade de ser, né? Vou te ajudar, já quer dar uma solução. Muitas vezes você vai prejudicar mais, porque ela falou, nossa, mas a terapeuta falou para mim fazer isso, que eu tinha que fazer não sei o quê, e eu não consigo. Não tem jeito para mim mesmo. Ou tipo assim, essa terapeuta não entende o que eu tô vivendo. Porque ela já falou isso, faz isso com coisa que eu consigo. Se eu conseguisse, eu não tinha vindo aqui na terapia. E a pessoa já vai fazendo uma barreira ali para aquilo, né? Porque ela já não sentiu empatia. Então, por mais às vezes que a gente conscientiza, né, o paciente, olha, eu entendo que você quer uma resposta, mas eu vou te explicar como é que funciona. Eu preciso juntar as pecinhas do quebra-cabeça primeiro. Isso. Então, eu vou ouvir sua história. Eu sempre falo isso, eu vou ouvir, eu vou entender, vou voltar algum tempo, né, na sua infância, às vezes, se for preciso, mas eu preciso entender o pano de fundo disso que aconteceu. Então, e aí, a partir daí, a gente vai elaborar um plano juntas e vamos trabalhar com isso. Aí a ansiedade do paciente já dá uma estabilizada, porque ele sabe o que vai acontecer. Eu vou lá falar e ela não tá sem saber o que fazer. Ela tá montando o tal do quebra-cabeça. Isso já, né, dá uma baixada na ansiedade ali. Então, às vezes, muitas vezes, né, assim, início de carreira, perdi paciente já. Que é tipo assim, eu entendi o que estava acontecendo, eu imaginei que eu tinha entendido, né, o que estava acontecendo, e aí eu quis, tipo assim, fazer mais rápido para a pessoa parar de sofrer mais rápido, como se eu pudesse, mas aquilo impactou negativamente. Entendi. Porque assim, o processo de terapia é a gente despir a alma, e ninguém tira a roupa tudo de uma vez. Né? Então, primeiro você vai devagar, você vai mostrando as suas feridas devagar. Então, precisa desse processo de espera, de fala. E, geralmente, ele acontece no dia que o paciente fala assim, eu nem ia vir hoje, porque eu não tenho nada para falar. Né? Já te falei tudo, não tenho nada para falar. Então, quando ela chega, geralmente, eu falo, opa, hoje vai ser o dia. Eu fico bem feliz quando acontece esses dias, porque aí a pessoa vem despretensiosamente, sem aquele script na cabeça, e aí ela fala de verdade o que tá no coração. Isso, porque geralmente é como você falou, hoje eu tenho terapia. Então eu já vou falar que aconteceu isso na minha semana, aconteceu aquilo, tu já vai meio que como um script mesmo, pronta pra, vou lá falar, a pessoa vai me dar a solução e é isso aí. Uma coisa que é legal também, que eu sempre falo, assim, é que às vezes a pessoa fala, mas hoje eu tô boa, eu não vou pra terapia hoje, porque hoje eu tô boa, hoje não tem nada e tal. Eu sempre falo, em dia de sol que a gente conserta telhado. Uau. Né? Não é dia que tá chovendo. O dia que tá chovendo, a gente faz uns remendos lá. Então, assim, quando você sente que você tá bem,
é que o seu processo realmente começa, porque aí você tem força para mexer nas coisas muito dolorosas. E aí é nesses momentos que vem a história, às vezes, desse luto que não foi gerado, porque muitas vezes a gente se cobra, não, já passou tempo, já resolvi isso, já tratei isso, já acabou. Mas às vezes ficou alguma coisinha ali que você tem que falar, que você tem que reprocessar, que você tem que entregar, né, de alguma forma. Então, é importante respeitar mesmo, né, esse tempo, tanto o paciente entender que é um processo, né, quanto o terapeuta saber que cada um vai levar o seu tempo. Por mais que às vezes a gente, né, e assim a gente fala, o terapeuta não fala a resposta, né? Isso. Às vezes a gente quer falar, vou contar esse segredo. Às vezes a gente quer falar, mas não pode, porque é a pessoa que tem que entender a resposta. A gente ajuda ela a chegar na É resposta. um processo de autoconhecimento. Exato, né? a resposta é dela. É ela que precisa achar, entende? Então, assim, é muito legal a gente se permitir viver esse processo, viver esse tempo. O amor, tá incrível, né? O nosso bate-papo, a nossa conversa. Já choramos, já rimos. Foi muito aprendizado, muito conhecimento. Mas para finalizar, eu queria retornar um pouquinho lá no começo do nosso episódio, da nossa conversa, onde a gente estava falando das fases. Né? Então, aquela época lá, porque você foi falando, eu fui me identificando, e a gente parou na fase de sofrimento e tristeza. Agora, como continuaríamos esse processo? E vem a última fase que a gente fala, né? Que realmente é a fase da aceitação e da cura. Né? Entender que a gente não vai ter respostas e tá tudo bem. Que a gente não gostou disso e ficou chateado e magoado, às vezes até com Deus, ou às vezes até com outra pessoa, porque às vezes na história fala, mas se a pessoa tivesse vindo me ajudar na hora que eu chamei, nada disso teria acontecido, alguma coisa assim, né? E eu não gostei disso, eu fiquei chateado, mas tá tudo bem, né? E não tem mais o que eu possa fazer. Essa aceitação é o início do processo de cura. E aí, quando eu falei nessa reorganização, o que é, na verdade? É você voltar a sonhar. Yes. Entende? Você voltar a sonhar, os seus dias começar a ficar colorido de novo. Não é aquela coisa assim, eu tenho que ficar feliz porque eu tenho outros filhos. Não. É você sair e falar, nossa, que legal. Olha aí, eu passei uma tarde divertida, as crianças gostaram, ou eu curti de fazer isso. Aí você volta à medida que você vai aceitando que você não vai, por mais que você procure, você não vai encontrar respostas e você não vai voltar no passado. Parece uma coisa tão óbvia, né? Mas as emoções não entendem isso. O coração da gente não entende isso. E que à medida que você for, né, vivendo essa saudade, muitas vezes vai aparecer e que tá tudo bem. Que se um dia eu quiser sentar e chorar, eu vou sentar e chorar e tá tudo certo. Esse é o início da cura. Aí você volta a sonhar, você volta a fazer planos no primeiro momento com muito medo. Tipo assim, porque o cérebro fala assim, da última vez que você sonhou não deu certo, pare com esse negócio. Né? Então, e você, tipo assim, né, falando, não, calma, eu posso sonhar. Os planos de Deus são maiores do que os meus. Tá tudo certo, né? Deus, ele tá sempre nos surpreendendo, cuidando da gente. Então, assim, eu sou filha, eu posso fazer uns planos meio, né? E começa devagar, com pouca coisa, e a vida vai voltando. Agora, nesse momento aqui nos Estados Unidos que a gente está gravando isso, a gente está no início da primavera. Verdade. Né? Então, a gente vê as primeiras florzinhas, depois vai vendo mais flores, né? Dependendo. Então, assim, você entender que você não vai voltar, tipo, tá tudo certo, eu sou a mulher que eu era antes e tô tudo... Não, você vai voltando devagar, você vai tendo pequenas doses de esperança, pequenas doses, né, de sonhos, e essa cura vai se estabelecendo. Até que o dia que você conte essa história, por isso que é importante você falar, senão você nunca vai descobrir se você tá curado ou não. Que você conte essa história, que você lembre da sua dor, que você sinta saudade, mas aquilo não doa mais. Né? Você fala assim, não, eu consigo, e aquilo não te dê revolta, não te dê sentimento de, tipo assim, nossa, eu fui traída, fui permitido sonhar e me puxar o tapete. Essa sensação, quando você para de sentir, quando você conta essa história, é porque a cura chegou, né? E muita gente fica atrás dessa cura achando que é quando você não chora mais. E chorar
né? Igual eu falei, é parte, né, da vida, né? De saudade. A gente chora por coisas tão menor, tipo assim, quem mora fora do Brasil, às vezes lembra de alguma coisa que, né? Tão pequena. E eu lembro que, assim, a primeira vez que eu chorei de saudade, dessa vez que eu moro aqui, né? Eu chorei porque eu fechei o olho e me vi entrando na clínica onde eu trabalhava. Eu abri a porta do consultório, eu lembrava onde ficavam as coisas. Nossa, aquilo acabou comigo. Por que eu fui fazer isso? Ai, e agora? Aquelas criancinhas gostavam tanto de mim, eu trabalhava naquela... Eu tinha o consultório, não sei o quê, bababá. E aqui eu não tenho, né? Então, assim, a gente chora. E essas emoções são válidas. Às vezes pode ser que daqui uns 10 anos eu vou vir aqui e vou falar assim, nossa, que eu tinha um consultório e aquilo vai doer, né? Porque era alguma coisa importante do meu passado. Eu sinto saudade. Eu sou terapeuta online, full time hoje, né? O tempo todo. Eu não atendo mais presencial. Então, eu sinto saudade de abraçar meu paciente, sabe? Então, às vezes assim, eu falo, ai, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Não dá para me abraçar. Então, assim, imagina uma perda maior. Então, claro que você vai chorar. E se permita, tá tudo bem, né? Não é... À medida que os dias passam, essa vontade vai espaçando mais, né? O processo de cura se dá pelo processo do espaçamento entre as crises, né? Então, vai espaçando. Se você vê que tá muito contínuo, corre e pede ajuda. Né? Mas eu chorei hoje, chorei ontem, chorei. Já tem 3 meses que eu tô chorando sem parar todo dia. Não consigo voltar, não tenho alegria, né? Meu casamento tá sendo prejudicado, meus filhos estão prejudicados, meu trabalho tá sendo prejudicado. Corre, pede ajuda, procura ajuda, né? Se você não às vezes não tem acesso a um profissional, conversa com uma amiga, conversa com alguém da igreja, né, que possa te dar uma orientação, um conselho, mas não guarde para você. E hoje na nossa igreja a gente também tem, né? Tem. Amor, se tu quiser falar um pouquinho sobre essa ajuda. Então, a gente tem a rede de apoio a mulheres, que é o Arise. Então, a gente atende várias demandas lá. Uma é mulheres vítimas de violência doméstica, que a gente tem. Mas a gente também tem atendimento para todos os tipos de dores, né? É autoestima, é um luto, né? Vivenciando um luto, problemas de relacionamento, né? Com os filhos. Então, no site da igreja... Você pode ir lá e preencher um cadastro, a voluntária vai entrar em contato com você, vai agendar um horário individual, é tudo com sigilo, não é um atendimento terapêutico, com psicólogos e tal, mas é um atendimento pastoral, onde a gente vai te dar informações corretas, né? Te dar o acolhimento e a gente poder caminhar com você à luz da Bíblia, né? Aquilo que o Senhor traz para nós como igreja mesmo, como filhas. E ali né? também, né, amor, profissionais. Também existe profissionais que você vai poder... Para a né, gente indicar. A gente tem indicando. profissionais da igreja, né? Temos psicólogos, temos analista de comportamento, psicanalista, tem profissionais de alta qualidade ali que a gente também indica, né? Se for o caso, se a pessoa desejar. Então tá bom. Ai, meu amor, muito obrigada. Eu que agradeço. Meu Deus, foi valioso demais esse nosso bate-papo. Gente, só lembrando, hein, que a Érica tem esse livro, né? Como ajudar a sua criança ansiosa. E você que quiser adquirir, pais profissionais na área, né? Você que tem aí um monte de sobrinho, ainda não é mãe, mas tem um monte de sobrinho, precisa ter esse livro. É verdade. Obrigada, foi um tempo precioso, gente. Muito obrigada também por você estar conosco até aqui. Nos siga em nossas redes sociais, siga a Érica também, sempre com conteúdos incríveis. Tem podcast também, né, Érica? Eu tenho. É muita coisa que essa mulher faz, gente. Eu chamo uma psicóloga na América. Eu ia colocar uma psicóloga perdida na América, mas vai ficar muito comprido. Mas é esse relato dessas experiências que a gente vive como imigrante, como mãe, como psicóloga. Eu gosto de dividir, trazer reflexões lá. É uma psicóloga na América. Então, gente, sigam a Érica também em suas redes sociais, né? Vamos ver e compartilhe esse conteúdo que foi riquíssimo com quanto mais pessoas você puder. Um beijo grande e até a próxima. Beijo.